O servo de Deus, o Padre Júlio Maria, nos ensina que nesta consagração haverá uma união da comunhão dos bens. E é exatamente sobre isso que nós queremos tratar no vídeo de hoje. Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao curso da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu me chamo Hélio Maria e esta é a nossa 13ª aula. Eu quero explicar no vídeo de hoje aquilo que São Luís fala, que nós vamos doar a Nossa Senhora também os tesouros espirituais, não só a fortuna no sentido natural, mas naquilo que é espiritual. Como entender isso? Porque é um pouco confuso, São Luís fala de doação dos méritos, mas ele mesmo vai explicar no número 122 que os méritos não podem ser transferidos a outra pessoa. Somente Jesus Cristo pode nos comunicar os seus méritos, uma vez que ele se fez o nosso penhor diante de nosso Deus. Então, como entender isso? Aqui nós vamos recorrer à teologia católica e vamos recorrer também ao Padre Júlio Maria. Nesse livro aqui, eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Nós estamos usando esse livro desde a nossa primeira aula. O nome do livro é O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem. Então, Padre Júlio Maria explica aqui que existe dois tipos de méritos, né? Não só ele, mas Santo Tomás de Aquino e outros teólogos vão falar a respeito disso. O primeiro mérito é o mérito de condínio, que nós recebemos. Esse mérito ele é dado por justiça. É os méritos que é atribuído a nós graças àquele que nos justificou. E como entender o recebimento desses méritos? Aquilo que os teólogos usam, a expressão que eles utilizam, e até mesmo o Padre Júlio Maria, é que todo o operário que trabalha é digno do seu salário por justiça. Então, este salário que nós recebemos, nós não podemos transferir a ninguém, esses méritos. E esses méritos nós recebemos por recompensa. O próprio Cristo, ele nos prometeu que aqueles que forem fiéis a eles, aqueles que fizerem a sua vontade, seriam recompensados. Então, nós recebemos esse mérito de condínio, de recompensa. Deus dá. Todo operário que trabalha é digno, então, deste salário. E este mérito, então, nós não podemos mexer. É como o próprio São Luís cita no número 122, que nós damos a Nossa Senhora não para que ela transfira a outra pessoa, mas para que ela possa guardar e para que ela possa fazer com que esses méritos aumentem, né? Fica ali acumulando em Nossa Senhora, que passa a ser a tesoureira, a administradora dos nossos bens espirituais. Mas os santos também nos ensinam, como Santo Tomás e também o Padre Júlio Maria, ensina que existe um outro mérito chamado decongro. Esse mérito, o que seria? É um mérito que nos é dado não pela a promessa de Deus como no condínio, mas é um mérito que Deus concede quando vê o esforço da pessoa. Então, como entender isso, né? Além dos teólogos chamarem de mérito decongro, eles também falam que, ou pode ser chamado também de conveniência. Então pense bem, uma pessoa trabalha para o seu patrão e ela se esforça fazendo até mesmo aquilo que o patrão não pediu para ela. Ela vai fazer até mesmo aquilo que ela não estava obrigado a fazer. E o patrão vai reconhecer nesse esforço, nessa pessoa trabalhar e fazer até mesmo aquilo que ele não pediu, ele vai ter um reconhecimento disso e ele vai conceder um bônus, uma gratificação a mais a essa pessoa. E isso é exatamente o mérito decongro, quando nós fazemos além daquilo que nos é pedido, como aquilo que a igreja nos pede no sentido, né, dos nossos jejuns, das nossas penitências, da missa, enfim, né? Por exemplo, nós sabemos que um dos mandamentos da igreja é ir na missa aos domingos e dia de festa, mas quando você vai todos os dias, Deus vai vendo o seu esforço, a sua entrega, então você recebe um bônus a mais, um mérito a mais. E esse mérito, sim, esse
vai dizer o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, que este pode ser transferível. Então você dá a Nossa Senhora e esse ela pode aplicar a quem quer, como quer e quando quer. E isso é muito bonito porque é um despojamento da nossa parte. De fato, a nossa união, a nossa entrega à Nossa Senhora será uma união da comunhão dos bens. E além do mais, é tão bonito quando a gente se entrega nesse despojamento completo à Nossa Senhora. Por quê? Porque essa entrega total, entregando o valor das nossas boas obras para que Nossa Senhora aplique a quem quer, como quer e quando quer, resolve a queixa de Nossa Senhora lá em Fátima. Qual foi a queixa dela em Fátima? Muitas almas vão para o inferno porque não há quem ora e não há quem se sacrifica por ela. Um consagrado abriu mão de tudo e deu tudo a Nossa Senhora, e Nossa Senhora então aplica esses tesouros espirituais, aqueles que são transferíveis, ela aplica para a salvação das almas. Por isso o próprio São Luís vai dizer que esta consagração ela vai dar uma maior glória a Deus, e ele vai citar exatamente essa parte que aquilo que nós entregamos, os tesouros espirituais, e que Nossa Senhora vai aplicando a quem quer. Por quê? Vou usar um exemplo. Digamos que você está com sua mãe doente lá no hospital, você vai visitar ela e ao lado da cama ali, da maca da sua mãe, tem uma pessoa que está bem pior do que sua mãe, que vai morrer naquela noite. Você chega no hospital, lógico que nós como filhos, nós vamos ser movidos pelo amor próprio. Vai ser então o quê? Eu vou rezar mais pela minha mãe do que pelaquela senhora. Pode ser que eu nem pense em rezar por aquela senhora. Eu vou rezar pela minha mãe. Por quê? Porque nós somos movidos pelo amor próprio. E mais uma vez que você é de Nossa Senhora, você reza pela sua mãe, mas o valor daquela boa obra, Nossa Senhora vai aplicar para aquela outra senhora, e talvez aquela senhora que talvez poderia se condenar, não vai se condenar porque você abriu mão até mesmo dos teus tesouros espirituais. Então, quando nós rezamos e entregamos a ela, ela sabe da maneira mais perfeita com que estes méritos precisam ser usados. Por isso ela vai aplicar para a maior glória de Deus. E outra coisa que é belíssimo também nessa nossa entrega total, de entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, é que o próprio São Luís ele questiona por que muitas pessoas não vão crescendo de graça em graça, de santidade em santidade. E por conta própria, elas querem guardar esses tesouros espirituais e esquecem exatamente daquilo que São Paulo diz em uma das suas cartas, dizendo que nós trazemos um tesouro extraordinário em vasos de barro, ou seja, nós somos vasos de barro, nós somos frágeis. Qualquer coisinha nós quebramos e perdemos esta graça. Então nada melhor do que entregar realmente tudo nas mãos da Virgem Maria e pedir para que ela guarde para nós, para que ela seja a tesoureira, a administradora dos nossos bens espirituais. E isso é perfeito. Por quê? Porque não confiamos em nós e passamos a confiar plenamente em Nossa Senhora. Além do mais, eu quero acrescentar nesse vídeo respondendo mais algumas objeções que surgiram em volta da consagração a Nossa Senhora pelo médico São Luís. Embora estas respostas que eu vou dar, ela já está dada pelo próprio São Luís no tratado. Por isso que nós devemos ler o tratado sempre, porque mesmo que a pessoa tenha lido o tratado, já tenha se consagrado, muitas pessoas ainda têm dúvida nesse aspecto. Que aspecto? Algumas pessoas vão dizer que esta consagração é nova. Por isso, olha, o próprio São Luís responde aqui no parágrafo 131, dizendo: não se pode objetar que esta devoção seja nova ou sem importância. Aí ele fala que não, que ela não é nova. Por isso eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para que você possa acessar a nossa terceira aula, quando eu explico e mostro a antiguidade da consagração, quanto tempo ela tem, que não começou com São Luís, qual foram os santos que viveram antes desta consagração, até mesmo do próprio São Luís, quem foram os santos que influenciaram ele, como que a consagração chegou até ele. Então, nós vamos responder isso. Olha aí na descrição do vídeo e acesse a terceira aula do nosso curso que você vai ter toda esta resposta. Mas uma objeção, uma pergunta, dúvida das pessoas que é muito frequente, é exatamente essa que está aqui, ó, no parágrafo 132. Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a nos dar a Nosso Senhor,
pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações, esmola, torna-se impotente para socorrer as almas dos nossos parentes, amigos e benfeitores. A esse respondo primeiro que não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nós ter nos devotado à Santíssima Virgem Maria. Na verdade, quem pensa isso, gente, você tem que tomar muito cuidado, porque é um sinal que você ainda não confia em Nossa Senhora. Uma pessoa que acha, eu vou me consagrar a Nossa Senhora, então não vou poder socorrer os meus, porque eu dei o valor de minhas boas obras para ela, os meus serão prejudicados, é uma pessoa que não conhece Nossa Senhora. Será que de fato a Virgem Maria quer que nós nos entregamos inteiramente nas mãos de Jesus e nas mãos dela para nos prejudicar? Como que alguém pode pensar isso da sua mãe? É um sinal, então, que nós não conhecemos esta boa mãe. Muito pelo contrário, os nossos parentes serão cuidados por ela. Ela mesma vai cuidar de cada um, ela mesma vai socorrer cada um. Então, pelo amor de Deus, gente, não pense que os nossos serão prejudicados, que nós não poderemos socorrer as almas do purgatório, dos nossos parentes, amigos, benfeitores, ou até mesmo das pessoas que estão vivas, que nós rezamos por ela. Então não pense isso, pelo amor de Deus, não cometa, esse pecado de achar que a nossa mãe quer que nós nos consagramos a ela para depois se dar mal. Pelo amor de Deus, não pense isso. E continua o próprio São Luís dizendo assim: segundo, esta prática não impede de rezar pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação das boas obras depende da vontade de Nossa Senhora. Então, ou seja, você pode rezar? Pode. Você pode rezar, mas o valor, você, como entender? Por exemplo, você trabalha, você trabalhou e você recebeu um salário. Esse salário, você não pode mexer nele. Se é um mérito de condínio, como nós explicamos, ele é intransferível. Mas se é um mérito que é decongruo, que, ou seja, um bônus, uma gratificação que nós recebemos e, sobretudo, nós recebemos isso de fato de Deus, esse sim é transferível. Então, assim, a oração é sua, mas o salário, o valor da boa obra não é mais seu, não é mais meu, agora é de Nossa Senhora. E aí ela vai aplicar a quem quer. Então você pode rezar? Pode. Você já não vai poder colocar ali o quê? O valor, transferir o valor de suas boas obras para socorrer alguém. Isso vai depender de quem? De Nossa Senhora. Então o Padre Paulo Ricardo explica uma coisa interessante. Você pode dar a ela uma sugestão. Falou, mãe, eu sei que não tenho mais direito, que a senhora vai aplicar de uma maneira que vai ser para a maior glória de Deus, mas se for possível, aplique isso a tal pessoa. Você pode sugerir a ela e pode ser que ela escute ou não, porque pode ser que nesse dia uma outra pessoa esteja precisando muito mais do que a pessoa que você está rezando. E depois Nossa Senhora dará um jeito de socorrer esta pessoa que você também está rezando. Mas olha, o próprio São Luís ainda fala que olha como ele vai nos motivar ainda a ter mais fé e rezar com mais fé. Não nos impede de rezar, mas nós vamos rezar ainda com mais fé. Diz assim ele: bem ao contrário, esta circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança. Do mesmo modo que uma pessoa rica que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com muito mais confiança a esse príncipe que beneficiasse algum amigo necessitado. Seria até causa de prazer a este príncipe dar-lhe uma ocasião de demonstrar o seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo e que se tivesse reduzido completamente à pobreza para honrá-lo. O mesmo podemos dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Então você vai rezar com muito mais fé, com muito mais fervor.
Outra coisa, um dia eu estava dando uma formação exatamente sobre isso e uma pessoa me interrompeu no meio da formação, levantou a mão e disse: eu não quero me consagrar porque se eu vou entregar tudo a Nossa Senhora, eu vou ficar muito tempo ali no purgatório, eu vou padecer mais ainda. Eu falei para essa pessoa: olha, com todo respeito, eu não estou sendo ignorante com você, mas é uma loucura, gente, nós colocarmos a salvação da nossa alma nas nossas mãos. É melhor confiar nela. Não pense que eu e você, por conta própria, pelo nosso esforço pessoal, que nós vamos conseguir alguma coisa. É melhor colocar a nossa vida, a salvação da nossa alma, nas dependências de Nossa Senhora, porque isso é imitar até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Herodes queria matá-lo, a vida de nosso Senhor estava nas mãos dela e do glorioso São José, dos quais os dois fugiram para salvar, para guardar a vida de Jesus. Então não tenha medo de você também colocar a salvação da tua alma, a dependência da tua salvação nas mãos de Nossa Senhora. Maria Santíssima, eu te amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.